Começamos novamente com mais um Arquitetura de Cozinha e hoje eu trouxe o robô da cozinha. Não é isso, chefe Villanova? Exatamente. Thermomix, robô de cozinha alemão. Thermomix, isso aí. Na verdade, eu tinha como Thermomix construído na Suíça, inventado na Suíça, né? Exato. Mas, na verdade, agora ele está na Alemanha, também tem alguns escritórios na Suíça, é isso? Exato. O equipamento é um robô de cozinha alemão, fabricado na Alemanha, a parte da Suíça, a parte de administração do equipamento. Legal. Por que ele chama robô da cozinha, né, gente? Ele permite a gente substituir quase 12 equipamentos numa cozinha. E ele pode funcionar tanto numa cozinha doméstica como numa cozinha industrial. Então, na verdade, ele foi inventado para que as mães pudessem dar mais atenção para os seus filhos e também produzir um alimento mais saudável, Exatamente. com agilidade e com muita qualidade, Isso, certo? Certo. Só que a gente também usa hoje na cozinha industrial. Eu que faço os projetos de cozinha industrial, eu permito, né, especifico esse equipamento, então por isso que eu conheço a Thermomix, que os chefes consigam fazer testes. Então, emulsificar, fazer pastas, fazer molhos, mousses, de maneira rápida, né, e prática. E o resultado final é muito melhor do que um equipamento comum. Certamente. Né? Essa é a proposta do Thermomix dentro de uma cozinha, né, Ivan? Então, um chefe compra um Thermomix, adquire, exatamente por elevar o resultado final. Ele quer que o preparo, a sobremesa tenha uma consistência única. Exato. Já que eu falei que ele substitui quase 12 equipamentos numa cozinha, tanto doméstica quanto industrial, eu queria que a gente desmontasse ele, mostrasse as partes rapidamente. E falando, olha, que ele substitui tal equipamento, pra gente começar até preparar a receita já, né? Sim. Pra mostrar pro pessoal. Na verdade, a grande vantagem desse robô de cozinha é que ele unifica as funções. Exato. Então não tem apetrechos onde você adentra. O único é a borboleta que nós utilizaremos na receita. Tá, perfeito. Então o pessoal, exatamente, escolhe um Thermomix, ele unifica a função de batedeira, liquidificador, o mixer, o processador, a sorveteira, a chocolateira. Fogão, liquidificador, Exatamente. batedor, moedor de só. café, máquina de suco, não é? Então é uma cozinha compacta, a menor cozinha do mundo. Exato. Ele, inclusive, pesa os ingredientes, então a pessoa não precisa nem ter o trabalho de ter uma balança, por exemplo, né? Aqui ele tem o sensor de pesagem, Sim. Enfim. Zé Roberto, o pessoal deve estar curioso para saber como que ele funciona, o que a gente vai preparar. Legal. O que a gente vai preparar. Vou mostrar para vocês. Eu faria aqui um zabaione, uma receita clássica italiana, de uma emulsão, de um trabalho já um pouco exige do cozinheiro, uma técnica exatamente por ficar emulsionando a quente, né? O ovo, que é um ingrediente super delicado. Perfeito. Então, dentro do Thermomix, a gente não se preocupa com isso. Porque ele trabalha com uma linguagem de inteligência, tempo, temperatura e velocidade, um padrão. Perfeito. Então, você vai uma vez, duas, 3 vezes no restaurante, você vai ter o mesmo preparo. Perfeito. Vamos começar Vamos então, fazer, e a gente vai conversando durante essa preparação. Certo. Aqui, Ivan, o Thermomix, esse modelo já tem um livro que acompanha o equipamento. Então, aqui todas as receitas, mais de 400 preparos, tem no livro que você possa seguir aqui passo a passo. E olha só que legal. E, inclusive, as receitas ficam programadas dentro do equipamento. Então, todo o tempo, temperatura, a velocidade da turbina dele, né, da hélice, tudo isso pode ser programado. Então, as donas de casa ou os chefes de cozinha podem se programar, colocar receitas também específicas. Sim. Ou seguir o livro. O passo a passo. O passo a passo. Da forma mais prática que nós faremos hoje, mostrando para casa, é utilizando o chip, exatamente como você mencionou, que as receitas estão dentro da máquina. Legal. Então, vou colocar aqui, faremos o zabaione. Vou colocar aqui nas receitas. Um painel touchscreen. Sim, eu vou colocar aqui e eu procuro já na tela, olha que legal. Palavra por palavra, eu escolho o ingrediente que eu quero do prato e eu venho na letra Z, onde que eu prepararei o zabaione. Olha só. Ele é muito intuitivo, Ivan, porque ele vai pedir, coloque o ingrediente passo a passo e pesando sem você precisar fazer conta. Então, vou colocar aqui. Vai me dar os ingredientes, que já está tudo separado. Insira a borboleta. É esse acessório que eu expliquei a você. É o único acessório que nós temos que adentra na Thermomix. Ah, perfeito. Fazer que função? Da batedeira. Tudo que eu querer agregar o ar. Merengues, creme, chantilly, suspiro, a gente utiliza esse utensílio. Seguinte, vinho marsala. Então, o vinho marsala, que vai na receita clássica. Olha só que legal. O painel vai te falando em qual momento você tem que colocar o ingrediente. Exato. E o peso do ingrediente. Aqui eu já deixei prévio, mas tá, okay. Olha só, exatamente 60 como ele pediu. Aperta o seguinte, ele pede outro
ingrediente. Legal, legal. O slogan é: qualquer um pode ser chefe. Você Exato. tendo esse equipamento, você tem a facilidade de cozinhar de uma forma prática. Então, a Gi perguntou se o robô da cozinha anda. Ele não sai do lugar, mas ele faz tudo. Você pode deixar ele fazendo ir para academia, pode deixar ele fazendo ir trabalhar, pode deixar ele fazendo, conceitualmente, cuidar da sua criança, né? Com certeza. Do seu filho. Com saúde. Com saúde. O açúcar. É um equipamento extremamente eficiente, inteligente, né? Ele tem muita tecnologia acoplada, obviamente por isso que eu utilizo e recomendo. Ele substitui também, né? Muita gente trabalhando em cima de uma única receita, várias preparações. Então, isso é muito importante para o dia a dia da cozinha industrial, inclusive. Com certeza. O chefe, normalmente, dos restaurantes, os mais renomados de São Paulo e do mundo, tem mais de 2 ou 3 Thermomix. Ele otimiza o tempo do funcionário. Exato. Então, ele vai colocar uma sobremesa de uma necessidade maior, como os Zabaglione de técnica, ele coloca lá, certifica que sempre vai estar ao mesmo ponto. Exato. O Zabaglione a gente pode dizer que é uma das preparações mais complicadas, por isso que a gente trouxe ele aqui para fazer, né? Mas a gente pode, como eu falei que ele substitui o fogão, por exemplo, ele tem uma temperatura. Que eu vou colocar agora. A gente vai colocar para aquecer. Colocar agora? No painel aqui ele já mostra para mim. Então, já me mostrou qual que é o passo. 9 minutos, 70 graus e velocidade 3. E eu só giro o botão. Então, meu trabalho aqui é só girar o botão e fazer o Thermomix funcionar. Aê! Ele não tem ruído, né? Não. É completamente isolado, não tem nenhum ruído. Ele pode também, a gente está falando de uma das preparações mais difíceis, mas a gente também consegue fazer preparações extremamente simples, né? Eu queria que você desse o exemplo de tudo que a gente pode preparar ali. Na verdade, vou mostrar aqui, o Thermomix, o cozinha, a gente busca textura. Um purê perfeito, um emulsionado de um molho, de um creme. A diferença é no pré-preparo também, ela entra muito para fazer o picado de uma cebola, fazer uma batata, uma cenoura. Você quer fazer um pré-preparo para uma praça do restaurante, ela faz. Mas voltando também para a doméstica, para o consumidor final, onde ele vai ter aquela praticidade de chegar super tarde do trabalho, coloca uma cebola inteira, ela pica a cebola. Perfeito. Picou a cebola em 5 segundos, adiciona o azeite e ele já refoga para você. Então, unificando os equipamentos. Perfeito. Cebola, tomate, salsão, cenoura, pepino. salsão, qualquer um ele processa. Por isso que a gente fala que ele também elimina o processador de alimentos, né? A gente fala dos 12 ou mais equipamentos, né? As funções, a balança, o termômetro. Isso. A temperatura controlada é a grande chave desse equipamento. Termômetro. Já diz o nome, Thermomix, temperatura com mixagem. Então, é a junção dessas duas funções, onde você teria a função ergonômica junto com o termômetro. Aqui eu tenho a exatidão do prato que eu tenho. Que legal! E hoje o público que procura mais é realmente doméstico ainda ou aqui no Brasil a gente já utiliza industrial? Essa é até uma dúvida que eu tenho. O equipamento ela veio como, na Europa, ela foi lançada como uma solução para o europeu, onde ele queria tirar essa parte da função de cozinhar, né? Entendi. Mas aqui no Brasil é muito balanceado a procura de um restaurante e também o consumidor final. Mas aí nós temos uma grande procura do gourmet que quer comer bem, aquele purê perfeito, o risoto que é impecável, que é o carro-chefe da marca. Isso que é legal, as pastas não, né? Mas os molhos e os purês, eles ficam perfeitos, porque a temperatura exata e a forma que ele tritura o alimento também, né? A elasticidade perfeita. Ele deixa muito homogêneo a massa, né? Então, para quem entende da gastronomia, vai olhar e fala, nossa, realmente a textura é diferente. Você vê que o visual do alimento é diferente, né? Tem um brilho diferente. Então, por isso que eu sou apaixonada por esse robô, assim. E aí, essa velocidade da turbina, que não é turbina, a hélice. A gente consegue programar também para, por exemplo, fazer sopas. Perfeito. Né? A gente está falando que ela é só para cortar, para triturar, para fazer um patê, né? Sim. Porque é a velocidade para fazer o patê muito mais rápida, porque tritura, né? Mas ela também a gente pode controlar para fazer, por exemplo, ensopados, o risoto. Ele fica mexendo ali, a gente vai para academia, deixa ele fazendo, 15 minutinhos, sobe e come o risoto. Essa é a grande vantagem. E a gente tem outras funções também, complementares, a balança, então padroniza a receita e simplifica dentro de um único copo. A parte de pulverizar, a parte muito interessante é espiga, a função espiga dela, o que faz? A maceira. Então ela emergia 3 segundos para um lado, 3 segundos para o outro. Imagina você no final de semana, você pegar a farinha, o azeite, a água, o fermento, o açúcar, 2 minutos, uma massa de pizza sem pôr a mão, sem sujar nada da bancada. A pizza, o pão. O pão, o brioche,
ou seja, qualquer massa. Exatamente. 2 Porque eu minutos. também posso programar a velocidade para ele ir usando o ar, né? E aí vai aerando, exatamente. Vai aerando a massa. Nossa, é importantíssimo esse equipamento. Né? E uma outra função também, porque a gente fala da potência de fazer um sorbet em 1 minuto, um sorbet com uma espuma que é maravilhoso para os restaurantes, e você também tem a sutileza de você fazer um risoto. Sim. Com a rotação inversa. O que é isso? É uma função onde a lâmina gira em sentido anti-horário e não corta o alimento. Tá. Então tem a potência e a sutileza de fazer um risoto, um arroz doce, um estrogonofe dentro dessa lâmina que corta. A gente tem um cliente que até tem mais de uma unidade desse equipamento, que eles fazem polenta. É até o food truck um famosinho que fica ali no Brooklyn, que é o La Polenta. Sim. Aí eles usam na central deles. Exatamente, é nosso cliente. Eles usam também, e a gente tem uma outra receita que a gente pode falar para o pessoal de casa, que é a polenta frita com milho de pipoca. Como é isso? Você pega o milho de pipoca ioki que a gente frita, você pega, coloca ele na Thermomix 1 minuto na velocidade máxima, então você transforma, faz um pó de milho, uma farinha de milho fresca. Ah, que legal! Essa você já comeu? Não. Eu convido você para provar essa na Thermomix. Eu quero. Então a gente faz uma polenta com milho da pipoca. Tá. Coloca o caldo, alho, cebola e você tem uma polenta cremosa, aveludada. Que demais! Com milho. Vamos ver como que tá? Vamos lá. Olha só como já tá a textura aqui dentro. Nossa, que lindo! Brilho mesmo. Emulsão. E aqui ele fala quanto tempo falta. Sim, 4 minutos aqui. 4 minutinhos para terminar. Terminou, tá pronto, é só servir? Fazer serviço. O zabaione, então, a gente pode servir ele quente como serviço, a gente coloca... É uma receita onde é abrangente, tem pessoa que faz com licor também, um vinho, madeira. E a gente pode servir quente ou frio. A gente vai colocar numa taça e fazer o serviço. Eu nunca comi zabaione. Vai ser a primeira vez que você vai ser o primeiro de um muito bem feito, né? Eu vou ter uma referência. Alta. Exato, uma referência diferente, a mais alta referência. Bom, aí queria falar mais um pouquinho dos outros acessórios também, enquanto faço. Vamos lá. Uma das outras coisas que o equipamento substitui é como chama isso? Varoma. Banho-maria, varoma. Isso. O equipamento, né, o acessório chama varoma. Varoma, que significa vapor mais aroma. Ah, vapor mais aroma. Então você está fazendo aquele risoto ao limone. Isso. Aqui no copo. O vapor que será disperso, você aproveita, encaixa aqui, faz um aspargos. Legal. Faz uma São Peter em outro andar. Então, 3 cocções simultâneas. Isso. Essa tampinha não, eu usaria ele aqui em cima, encaixado. Essa parte aqui para fazer um aspargo, um brócolis, um legumes da sua escolha. E se você quiser no outro andar, no chamado tabuleiro, a gente coloca ainda filé de frango, filé de peixe. Isso eu vi no Experiência Thermomix que vocês têm. É a nossa demonstração, exatamente. A sua demonstração. Inclusive a Thermomix fica em Moema, aqui em São Paulo, perto do Shopping Ibirapuera. É um lugar muito gostoso. Quem tiver o interesse de visitar, claro, e fazer os testes de receita, entender, né, pegar no Thermomix, entender o que é esse robô e ter mais experiências com ele, eu acho que é legal. Então, eu tive essa experiência lá. A gente estava, eu não lembro, estava fazendo um preparo aqui e com o calor dessa temperatura... Cozinhando. A gente cozinhou mais outros 2 ingredientes. Exato. Porque a gente fala da proposta do vapor, que é uma das técnicas de cocções mais saudáveis que existe, através do vapor da água. Sim. Então, não necessariamente você precisa estar fazendo um creme e uma sopa. Você pode colocar apenas a água, colocar um salmão, uma bandeja de shimeji, à noite, depois você voltou do trabalho, ele continua cozinhando para você lá. Perfeito. E então a gente pode usar vários ingredientes diferentes. Perfeito. Acho que a gente fez um salmão, alguma coisa mais delicada aqui em cima, não lembro exatamente. Não, é demais, eu acho que vale a pena. Vamos falar um pouquinho desse livro de receitas também e depois deste acessório. O livro, Ivin, ele é um livro completo, ele faz de A a Z. É mais fácil a gente falar o que a Thermomix não faz. Ela não assa, obviamente, ela não tem um grill de um forno e ela não frita porque não tinha temperatura para frigir. O restante, ela prepara todos os pratos. Então, dentro da culinária e gastronomia, faz tudo. Sobre temperatura, eu li muito sobre segurança do equipamento, principalmente agora nesse 5ª geração, que é esse equipamento aqui. Eles se especializaram ou pensaram mais, né, na temperatura, de não alcançar uma temperatura muito forte que possa queimar ou que possa ter um acidente realmente, né? Eu li um pouquinho sobre isso. Os alemães, eles se certificaram que não teria esse problema, dando a exatidão de temperatura para o cliente. Então, a gente faz uma cocção a 100 graus, que permite você manter os nutrientes e não oxidar nenhum tipo de gordura. Você também pode optar por uma temperatura mais baixa. Pessoal, os crudívoros, você também tem uma alimentação a 37 a 40 graus. Então, esse controlar de temperatura, essa exatidão, não tem problema para as receitas e para os ingredientes. Muito legal. Vamos lá. O livro aqui,
Ele vem, então, de uma forma muito didática. Você vai mostrando para você. Então, você quer fazer um minestrone, você vai colocar apenas o que ele vai te pedir, que são a linguagem de programação. Tempo, temperatura e velocidade. Programa em 3 minutos, 120 graus e velocidade 1. Velocidade 1. Ah, é a velocidade Isso é uma forma de você fazer manual na tela. Perfeito. Ou você já tem a receita que ela vai te mostrando passo a passo no chip. Isso é legal porque às vezes a gente fala, vou comprar o Thermomix, vai resolver minha vida. Nossa, mas é um robô, eu não vou saber mexer. Ah, o livro vai te ajudar a saber mexer. E também faz parte do nosso trabalho, Ivan, fazer uma demonstração para que o cliente conheça as funções. Então, nossa experiência Thermomix no showroom ou na casa do cliente, a gente faz uma demonstração, a gente vai até a casa do cliente fazer uma demonstração. Ó, ela já está avisando que está terminando e a gente vai mostrar para vocês a textura. Ela está avisando que ela está terminando, não porque ela apita. Ela canta. Então imagina que você está lá assistindo uma televisão, está preparando um brigadeiro no final de semana e ela vai te chamar quando estiver pronto, sem ter trabalho nenhum. Que legal, que legal. Olha a textura. Gente, é demais. É incrível. É uma textura muito homogênea, olha extremamente homogênea. E é o todo, né? Todo o conteúdo. Um creme. Todo o líquido, ele fica. Essa emulsão é muito difícil trabalhar quando a gente fala com a gema. Então, eu vou colocar aqui na nossa taça. Tá. Que sacrifício vai fazer, hein? Vou fazer um sacrifício logo aqui pela manhã. Olha só. Já apresentar e... Gente, é lindo, hein? Fala a verdade. Fala a verdade, produção. Bom, agora é pra chamar a Sufisa antes ou depois de eu experimentar? Vou colocar aqui, peraí, vou colocar aqui uma... Para não relar aqui no seu preparo. Ai, a gente esqueceu de falar sobre um instrumento. Qual? Sei lá se é um instrumento, um acessório. A espátula? Aqui, ó, a espátula. Ela vai descer aqui e você vai poder pegar aqui. Tem todo um porquê dela ter todo esse desenho, não tem? Exato. Eu queria que você explicasse também, de repente, aqui, ó. Tanto por higiene, por aqui, os alemães desenvolveram de uma forma que ela não vai sujar na bancada, não vai ter contato com a bancada da inteligência dela. Fala sério. Olha que legal. Se você está fazendo um preparo no Zabaione, onde tem uma emulsão, você coloca aqui e não tem problema nenhum. Você não precisa da tua tábua para pôr, né? Ele já é todo desenhado para isso. Ele para e fica. E também ele tem esse anel limitador, Ivan, para que você, com ela em funcionamento, você possa mexer sem encostar na lâmina. Então tudo tem um porquê e não há... É seguro. Bom, vamos lá. Agora eu vou para a parte ruim do programa, que é experimentar, pelo amor de Deus. Olha essa textura. Mas eu não acho isso aqui em nenhum lugar do Brasil se não tiver Thermomix. Um restaurante... Nossa. E aí? Maravilhoso. Você viu que nós colocamos os ingredientes, então você pode replicar isso em casa. Posso, em 9 minutos. Com a própria Thermomix. 9 minutos. Exatamente. Queria que você passasse seus contatos. Claro. Para entrar em contato conosco, vocês podem acessar o site www.thermomix.com.br, através do nosso e-mail contato@thermomix.com.br ou através do nosso telefone 11 5102 2835 e através da nossa rede social @Thermomix Brasil no Instagram. Legal. E agora eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Sufisa e a Nel Food. E a gente vai passar um VT da Sufisa, que tá aí já no vídeo. As pessoas estão vendo uma centralzinha de cocção, a fábrica. A gente até tem esses equipamentos aqui é tudo Sufisa, essa ilha, o refrigerador. Então, aí falando um pouquinho do contato, do cuidado que eles têm com toda a tecnologia, os cortes, as dobras do inox, né? O desenho, então sempre em 3D para o cliente entender. Tem os desenhos de fabricação antes da aprovação, né? Antes de ir para a obra. Então tem todo o cuidado da engenharia. Aí os testes, ó, do hambúrguer no broiler. O broiler eles têm tanto gás quanto elétrico. O elétrico é um equipamento super novo no Brasil. E aí outros equipamentos. O elétrico que eu estava falando, né, que é novo no Brasil, eles por enquanto são os únicos fornecedores a trazerem o broiler elétrico. Então tem uma resistência diferente, tem um calor diferente, dando mais produtividade para os restaurantes, para o equipamento. Eu vou deixar os meus contatos também. Ivan Peloso, agradecer a todos vocês que estiveram no lançamento do meu livro. @Ivan Peloso é meu Instagram. E eu vou chamar o intervalo e o nosso bloco finalizou, infelizmente, mas conheçam a Thermomix. Obrigado, gente. Até a próxima.